Olá, seja bem-vindo ao Teologia Fácil. Esse é o nosso momento de aprendizado da Palavra de Deus. Se você ainda não nos conhece, você pode entrar no nosso canal, você pode assistir os vídeos anteriores e você vai estar conhecendo um pouco mais a respeito do nosso trabalho. Hoje nós estaremos estudando um pouco a respeito de quem eram os essênios. Você já ouviu falar nos essênios? A Bíblia realmente ela fala sobre os essênios? Quem eram eles? Como eram formados? O que significa realmente a palavra essênios? Vamos lá? Vamos para mais um estudo bíblico? Vem comigo. A palavra essênios, ela tem um significado muito importante e um significado que marcou o tempo na história do povo de Israel. Os essênios, eles eram a comunidade religiosa judaica que existia nos tempos de Jesus e acreditava-se até mesmo que os essênios eles foram muito ativos entre o século II a.C. até o século I depois de Cristo, mas eles não são mencionados diretamente na Bíblia. A palavra essênios, ela vem do grego que por sua vez também se traduz para um termo em aramaico que significa curador. Por isso, geralmente também se entende que o significado de essênios seja aquele que cura. Como os essênios viviam e o que os essênios realmente ensinavam? Os essênios eles viviam em comunidades espalhadas nas cidades da Judéia e também no deserto. O historiador, escritor também judeu, Flávio Joséfo, ele escreve que os membros associados aos essênios, eles podiam até mesmo ser encontrados em várias cidades, incluindo em Jerusalém e ali nas cidades circunvizinhas. No entanto, acredita-se que quando um indivíduo fosse plenamente iniciado entre os essênios, ele passava a viver com colônias separadas, buscando até mesmo por maior isolamento. Tais colônias provavelmente ficavam nas regiões desertas, especialmente no lado ocidental do Mar Morto, ou seja, no deserto de Engedi. Os essênios eles eram compromissados com a lei cerimonial e até mesmo interpretavam com muita rigidez a Torá. Cada colônia dos essênios possuía sua própria sinagoga. Essa sinagoga, por sua vez, também servia como um espaço para suas refeições e também para suas reuniões, além de ser também um local que eram guardados objetos indispensáveis para suas cerimônias e também para os seus ritos religiosos. Escritos da época nos informam que pessoas que pretendessem até mesmo entrar para o grupo dos essênios deveria se abdicar, deveria abrir mão, deveria se abster de tudo que possuía e viver uma vida diferenciada em favor desse grupo. Eles até mesmo estudavam a lei de Moisés incansavelmente e adotavam alguns hábitos de vida muito simples, tanto que até mesmo no seu vestiário, até mesmo na sua alimentação, e entende-se até mesmo que os essênios, eles sempre se vestiam de branco e com hábitos alimentares que seguiam regras também muito rígidas. Como eles próprios produziam suas próprias roupas e até mesmo suas próprias coisas, eles eram um grupo de pessoas que conseguiam viver em processo de isolamento, porque aquilo que eles produziam eram coisas essenciais para que eles viessem a se manter ali no seu estilo de vida. Então, nisso, os essênios eles não precisavam de muito dinheiro para se manter. Quando um essênio, por exemplo, ele ia para lugares distantes, ele era acolhido por um outro essênio que o chamava, que acolhia com hospitalidade e também porque eles se consideravam como irmão. Acreditava-se que existiam certos rituais de purificação e que serviam de iniciação a novos membros para esse grupo de essênios, como por exemplo o batismo nas águas, incluindo também uma série de juramentos. E os essênios, eles começavam o dia antes do nascer do sol e eles oravam desde a alvorada. Os essênios, eles eram terminantemente contra o regime da escravidão e apenas distinguiam entre os homens em dois grupos, homens puros e homens impuros. No geral,
Os essênios eles abstinham do casamento, mas acreditava-se também que em algumas e poucas comunidades essa regra não era seguida como deveria. Os essênios eles defendiam princípios morais bem definidos, os quais eles se comprometiam em observar. Por exemplo, dentre esses princípios que os essênios observavam estavam honrar a Deus acima de tudo, estava também praticar o bem, não praticar o mal e promover ali sempre, constantemente, o bem em suas vidas, seja quem for. Ser justo com todos os homens, demonstrar fidelidade uns para com os outros, obedecer às autoridades constituídas, nunca praticar negócios ilícitos, defender sempre a verdade e sempre também anunciar ou denunciar ou expor, assim como a palavra do Senhor diz, a mentira. Após a descoberta dos rolos do Mar Morto, em 1947, é amplamente aceito entre os estudiosos que a comunidade de Qumran era uma colônia dos essênios. Se isso for verdade, existe então literatura de registro mais fiel dos hábitos dos essênios já encontrado, ou seja, os essênios então, eles existiram, tinham seus costumes, tinham seus hábitos e isso pode ser comprovado. Então os essênios eles acabaram desaparecendo no período da queda de Jerusalém, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, como profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus, João Batista ou os apóstolos, eles eram essênios? Eles tinham essa ligação? Não há nada comprovado na Bíblia que até mesmo surja essa hipótese, de modo que ela nem mesmo menciona o termo ou a expressão ou o nome diretamente essênio, porque no Novo Testamento são citados diversos grupos políticos, religiosos, profissionais, como por exemplo os fariseus, como por exemplo os saduceus, os escribas, os zelotes, também os publicanos. Se um dos personagens importantes da narrativa bíblica tivesse pertencido aos essênios, certamente haveria algum tipo de referência relacionado a esse assunto. Dentre todos, João Batista é o que costuma ser mais relacionado aos essênios. Isso também se dá especialmente pelo seu estilo de vida, em que ele vivia andando pelo deserto, preocupado ali com a pureza diante do Senhor, nosso Deus, praticando hábitos alimentares peculiares, coisas assim bem diferentes aos costumes dos homens da época. No entanto, vários grupos, até mesmo de pessoas ou até mesmo grupos individuais, sem qualquer ligação com os essênios, adotavam tais práticas também. Nós vemos isso em alguns estudos que fazemos. Quanto também aos escribas, como também a comunidade de outros grupos que existiam também na época, que foram encontrados, né? E também pensava-se até mesmo que poderia até mesmo conter neles algumas evidências, algumas coisas que se pareciam, alguma relação, alguma ligação até mesmo que se relacionava ali com os essênios, até mesmo com João Batista, ou a Jesus, talvez, mas, ou quem sabe talvez com os primeiros cristãos. No entanto, nada nesse sentido ele foi encontrado. Algumas coisas, por exemplo, e alguns comentários, eles são simplesmente especulações. Nada oficial de que alguns personagens importantes da Bíblia, que são citados, eles participavam diretamente desse grupo. E o Teologia Fácil fica por aqui. Hoje nós estudamos sobre os essênios, mas outros estudos virão por aí. E juntos nós podemos aprender um pouco mais de Deus, aqui voltados na teologia. E eu peço para que você venha se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e você possa deixar o seu like, o seu joinha se você não deixou, e aproveita e compartilha esse vídeo para nós, tá bom, querido? Amado, eu me despeço por aqui e nos encontraremos no próximo estudo bíblico, no próximo vídeo do Teologia Fácil. Até lá!